Domine Jesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Olá, amigos do canal Spook Houses Casas Assombradas, aqui é o Rodrigo e trago a vocês um complemento ao livro dos Mistérios Sombrios do Vaticano por meio de um novo e interessante livro de Sérgio Pereira Couto, intitulado Os Arquivos Secretos do Vaticano, o qual busca elucidar desde o período da Inquisição a renúncia de Bento XVI. Antes de começar, gostaria de pedir para que curtam a página do Spook Houses Casas Assombradas no Facebook, que se inscrevam e curtam nosso canal no YouTube, para que possamos trazer a vocês um conteúdo de qualidade. Assim, sentem-se, acomodem-se e se preparem para muitas descobertas interessantes e bons sustos a todos. A Bíblia original, pelo menos no que diz respeito ao Antigo Testamento, é composta por partes antigas que possuem uma tradição própria. Por exemplo, a parte mais conhecida por aqueles que não pertencem à fé judaica é chamada de Torá, palavra grafada como Torá em forma aportuguesada e significa instrução, apontamento ou mesmo lei. E composta por 5 primeiros livros bíblicos que, entre os cristãos, são conhecidos como Pentateuco, nome composto pelas palavras gregas pent, 5, e teuchos, situação. No caso do Pentateuco, composto por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os demais textos do Antigo Testamento da Bíblia cristã, nós temos os livros históricos, que envolvem Josué, Juízes, Ruth, primeiro tomo de Samuel, segundo tomo de Samuel, primeiro Reis, segundo Reis, primeiro Crônicas, segundo Crônicas, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Éster, primeiro Macabeus, segundo Macabeus. Os livros denominados Sapiências envolvem Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos dos Cânticos, Sabedoria, Eclesiásticos. Dos livros proféticos nós temos Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abadias, Jonas, Miqueias, Naum, Rabacuque, Sofônias, Ágeu, Zacarias, Malaquias. Muitos perguntam por que o Pentateuco, no caso a Torá, recebeu tanta atenção dos estudiosos nos últimos tempos. O motivo mais simples é que se trata dos textos mais antigos que compõem o Velho Testamento e justamente por causa disso são mais dissecados. São também a base do judaísmo, onde são conhecidos como a Lei de Moisés, no original Torá Moisés. Apesar de seu nome, a maioria dos especialistas concorda que Moisés não é o autor dos textos. O que conhecemos hoje seria uma compilação originária de um momento histórico posterior à época do famoso personagem. Assim, o termo Torá é muito usado entre os judeus para definir sua tradição, transmitida de 3 maneiras. Uma delas é escrita, a oral e o que nós chamamos de ensinamentos rabínicos. Algumas curiosidades merecem ser colocadas antes de seguirmos nossa análise histórica. Por exemplo, é possível analisar o conteúdo da Torá segundo a Cabala, o sistema religioso filosófico que reivindica o discernimento da natureza divina. O problema maior nesse caso é discernir a verdadeira natureza do conteúdo desses livros. Vamos analisar declarações do diretor do The Kabbalah Center International, o norte-americano Havberg. Ele diz em artigo publicado na edição 16 da publicação Visão Judaica: por tradição, descreve-se a Torá como constituída pelos 5 livros de Moisés, em que estão inscritas as leis fundamentais de conduta moral e física. Algumas pessoas não religiosas veem a Torá como um documento que registra a história, enquanto outros a veem como uma coletânea de histórias que falam de relação de Deus com o homem e da criação do mundo. Para o cabalista, todas essas descrições eram o alvo. Por exemplo, o eminente cabalista Shimon Bar Yochai, o autor do Zohar, dizia que em sua própria geração havia grandes escritores que seriam capazes de compor histórias bem mais interessantes do que os relatos que aparecem na Torá. E ainda por cima ele classificou todos esses rabinos, estudiosos e filósofos que tomam a Torá literalmente como inteiramente tolos. É uma análise no mínimo controversa. Seria a mesma coisa que um cristão afirmasse que os escritos de qualquer um dos evangelistas não passassem de uma história de carochinha? Para judeus, o conteúdo da Torá é sério e, de fato, há muitos que o tomam literalmente no melhor estilo ortodoxo. Quem conhece a obra sabe que algumas de suas melhores histórias, como a criação do mundo, o surgimento de Abraão, Jacó e até o próprio Moisés, estão juntamente nessas passagens. Estariam elas erradas de acordo com seus próprios judeus? Outro trecho do artigo de Rav Berg fala sobre a concepção errada sobre a moral. Vejam suas palavras.
A Torá não é um rolo sagrado que tenta definir a moral e a ética adequadas pelos quais o ser humano deveria viver. Ela talvez seja uma das concepções mais equivocadas da religião, um equívoco que contribuiu para 2000 anos de sofrimento, perseguição e apatia. A humanidade jamais passará por uma mudança duradoura e positiva enquanto conceitos vagos da moralidade e da ética forem nossa motivação e recompensa pela bondade e pela decência. Esta pode ser uma causa nobre, mas é uma causa que por mais de 2000 anos vem fracassando em trazer-nos paz e unidade. De acordo com a Cabala, enunciados da Bíblia como não matarás ou não roubarás não estão na Torá para nos ensinar moralidade. Até que ponto os relatos da Torá realmente apresentam a verdade? Não sabemos. Há casos como o do episódio do dilúvio que aparecem em outras lendas de civilizações que nada têm a ver com judeus. Se esses teriam absorvido o conhecimento de seus vizinhos e lhe dado uma roupagem própria, é apenas um objeto de especulação. Seja como for, a importância desses escritos para uma melhor compreensão da vida e do universo é inegável. Sejam lendas, sejam narrativas reais. As 5 partes que constituem a Torá recebem sua denominação de acordo com a primeira palavra de seu texto componente. Vejamos seus nomes judeus e o correspondente para o cristão. Bereshit, ou o Gênesis. O primeiro livro da Bíblia narra a criação do mundo, o surgimento de Adão, Eva, Caim, Abel, o dilúvio e o surgimento dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Prossegue até a fixação dos judeus no Egito, pouco depois do episódio de José. Shemot, ou o Êxodo, é a narrativa da saída dos judeus do Egito, onde permanecem por 400 anos como escravos e foram libertados por Moisés. A narrativa acompanha a vida do mais importante personagem do Antigo Testamento, desde seu nascimento e passa pelo ministério junto a seu povo, as dificuldades para manter a fé e o estabelecimento da lei, a construção do tabernáculo. E aqui começa o relacionamento entre o povo escolhido e Deus, ou Deus, sem o uso de "e", uma forma usada pelos judeus até hoje para definir o Cristo. O Vaikra, ou o Levítico. Estabelecer uma ordem como um povo acostumado a ser escravo não é uma tarefa fácil, e Moisés sabia disso. Assim ele teria organizado este livro, que é na verdade uma obra de fundo teocrático e legislativo. Nele podemos ler os procedimentos para o ritual dos sacrifícios, as normas que diferenciam o puro do impuro, a lei da santidade, o calendário religioso, entre outras normas e legislações. O judaísmo começa a tomar uma forma definida a partir daqui. O Bamidbar, ou os Números, do ponto de vista histórico, é o mais importante dos livros, uma vez que fornece detalhes vitais, como a rota tomada pelos israelitas quando de uma peregrinação no deserto e uma relação de seus principais acampamentos. Basicamente possui 3 partes. A primeira fala sobre o recenseamento do povo no Sinai e os preparativos para tomar a marcha. A segunda relata a jornada feita a partir do Sinai até Moab. O posterior envio dos espiões para observar o terreno apontado como a terra prometida, seus relatos, as 8 lamentações que o povo fazia contra as dificuldades do caminho, e a terceira que narra os eventos ocorridos na planície de Moab, pouco antes da travessia do Rio Jordão. O Devarim, ou o Deuteronômio. O último dos livros contém um registro dos discursos proferidos por Moisés ao povo, quando de sua peregrinação no deserto, durante o trajeto do Egito até a Terra Prometida. O conteúdo desses discursos contidos reforça a ideia de que servir a Deus não é apenas seguir sua lei. Alguns desses livros possuem a literatura mais agradável, principalmente os 2 primeiros, pelo estilo narrativo. Os demais, pelo seu conteúdo teológico e administrativo, podem ser um tanto difíceis para quem não está acostumado com esse tipo de assunto. A Torá tem, por tradição, suas cópias feitas em rolos e dentro de certas regras de composição. Esses exemplares são usados exclusivamente para fins litúrgicos e são conhecidos como o seu nome de Sefer Torah. As versões que são impressas são chamadas de Humash. Isso nos leva especialmente a uma outra discussão, a predileta dos pesquisadores, a origem de tais escritos. A tradição judaica afirma, por exemplo, que a Torá existe desde antes da criação do mundo e foi usada como um plano mestre do Criador para com o mundo, humanidade e principalmente com o povo judeu. Para alguns, entretanto, essa suposta origem misteriosa é apenas uma lenda e afirmam que, efetivamente, os escritos só passaram a existir mesmo quando foram entregues aos judeus por Moisés, quando ele voltou do Monte Sinai. Esses escritos seriam para o famoso personagem um artifício para ajudar a fornecer a seu povo um sentido mais concreto de uma nação, com suas tradições próprias e diferentes das demais maiorias dos outros povos.
Porém, a parte histórica questionou quanto à verdadeira autoria dos livros. Como já citamos, muitos pesquisadores discordam de certas tradições que afirmam ser Moisés o autor dos textos. Há quem indica que a essência é mosaica, mas o texto é definitivamente feito por outras pessoas. Por que há tanta briga sobre essa origem? Pelo fato de que, ao longo dos textos, há leis e fatos que são repetidos e são registrados fatos que, cronologicamente, só aparecem depois da suposta época em que o livro teria sido feito. Para muitos, e essa é a opinião predominante hoje em dia, a Torá seria o resultado da fusão e adaptações de várias tradições, ou seja, uma evolução da religião judaica. Assinar um texto tão antigo pode ser uma tarefa um tanto ingrata. O alto teor do conteúdo religioso pode atrapalhar qualquer tipo de interpretação histórica e o cruzamento dos dados fica arredio e escorregadio, e o que pode levar o pesquisador a publicar estudos que podem conter muitas bobagens. Para piorar, qualquer referência aos escritos parte de comunidades judaicas que insistem na abordagem pelo ponto de vista de suas próprias crenças religiosas. O seguinte trecho foi retirado da página da internet Beit Shabbat, da comunidade judaica. O grande sucesso da tradição judaica é a transmissão meticulosa e precisa do texto da Torá. Como sabemos que a Torá que temos hoje é o mesmo texto outorgado no Monte Sinai? A Torá foi originalmente ditada por Deus a Moshe, a letra por letra. O Midrash nos diz, antes de sua morte, Moshe escreveu 13 rolos de Torá. 12 foram distribuídos a cada uma das 12 tribos. O 13º foi colocado na Arca da Aliança, juntamente com as tábuas. Como eram conferidos os novos rolos? Um autêntico texto de prova era sempre mantido no Templo Sagrado de Jerusalém, e os outros rolos podiam ser conferidos baseando-se nele. Após a distribuição do segundo templo no ano de 70 d.C., os sábios faziam conferências periódicas para eliminar qualquer falha. Se a Torá é copiada à mão, como garantir que não tenha sofrido alterações que podem ser involuntárias num processo humano? Vejamos o que a mesma página da internet tem a dizer sobre isso. Quantas letras há na Torá? São 304.805 letras e 79.976 palavras. O meticuloso processo de copiar um rolo à mão leva mais de 2.000 horas. Trabalho de tempo integral por um ano. Para eliminar qualquer chance de erro humano, o Talmud enumera mais de 20 fatores relevantes para que um rolo de Torá possa ser considerado kasher, ou seja, apto. Esse é o sistema de segurança embutido na Torá. Se faltar algum desses fatores, ele não terá a santidade necessária, nem poderá ser usado para leitura em público. Os cuidados para a cópia do Torá seguem uma série de requisitos. Segundo a tradição judaica, vejamos quais são eles. Um rolo é desqualificado se mesmo uma única letra for adicionada. Um rolo é desqualificado se mesmo uma única letra é apagada. Um escriba deve ser um judeu erudito e devoto, que tenha passado por treino especial e certificação. Todos os materiais, seja o pergaminho, tinta e pena, devem estar de acordo com especificações estritas e ser preparado especificamente com o objetivo de escrever um rolo de Torá. O escriba não pode escrever sequer uma letra em um rolo de Torá de cor. Ao contrário, ele deve ter um segundo rolo aberto à sua frente todo o tempo. O escriba deve pronunciar cada palavra em voz alta antes de copiá-la do texto correto. Cada letra deve ter espaço suficiente ao seu redor. Se uma letra tocou a outra em qualquer parte, todo o rolo é invalidado. Se uma única letra estiver tão danificada que não possa ser lida ou se assemelhar a outra letra, esteja defeito na escrita ou seja devido a um furo, rasgo ou mancha, isso invalida todo o rolo. Cada letra deve ser suficientemente legível, de forma que uma criança em idade escolar possa distingui-la de outras letras similares. O escriba deve colocar espaços precisos entre as palavras, de forma que uma palavra não pareça ser duas palavras, ou duas palavras pareçam ser uma só. O escriba não pode alterar o formato de seções e deve manter-se dentro do tamanho das linhas e configurações de parágrafos. Um rolo de Torá, no qual qualquer erro tenha sido encontrado, não pode ser usado e deve ser consertado dentro de 30 dias ou enterrado. Com tanto cuidado tomado em uma simples cópia, sistematizar esse texto deveria ser uma tarefa simples, porém a prática mostrou que não é. Tanto é que a primeira tentativa para sistematizar tais textos surgiu com o médico e teólogo francês Jean Astruc,
de 1648 a 1766, que era um católico filho de protestantes. Ele foi o primeiro a apresentar a teoria de que a Torá era composta por 3 fontes principais que resultaram na fusão das ideias e da narrativa, conhecidas como Jeovista, Eloísta e Código Sacerdotal. Seus estudos também mostraram que havia outras fontes além desta, mas de menor influência na composição. A justificativa para essas inserções reside no fato de que qualquer um que estude a história dos antigos judeus verá que não havia uma única doutrina em voga e que até os dias de Josias, 16º rei de Judá, que reinou de 640 a 609 a.C., desconhecia-se a existência de leis por escrito. Apenas na época em que houve a divisão do reino de Israel e Judá, apareciam as fontes jeovistas e eloístas em sua plena forma, nem mesmo como a versão do Pentateuco samaritano. O próprio livro do Deuteronômio só surgiria na época de Josias. A Torá, como conhecemos hoje, só assumiria forma definitiva nos tempos de Esdras, o escriba que foi copista da lei mosaica, que liderou o segundo grupo de judeus quando de sua saída do cativeiro babilônio de 457 a.C. Nessa época, as tradições que comportariam a Torá já se encontravam plenamente fundidas. Começam algumas práticas até então desconhecidas dos antigos judeus e levadas a sério na época do Segundo Templo, entre 515 a.C. e 70 depois de Cristo. Como a Brit Milá, cerimônia religiosa na qual o prepúcio dos recém-nascidos é cortado ao 8º dia, como símbolo da aliança entre Deus e o povo de Israel, e a Pessah, a Páscoa judaica, a festa que celebra e recorda a libertação dos judeus do Egito. Se conseguir organizar os escritos é difícil, imagine-se quando a ciência moderna resolve mostrar que nem tudo que está na Torá é 100% correto. Um exemplo disso é uma entrevista publicada pela revista Época com a jornalista científica americana Ann Gibson, que frequentou um curso sobre a evolução humana na Universidade de Harvard. Conhecida por toda a comunidade científica por traduzir as complicadas minúcias das teorias evolucionistas numa linguagem fácil de entender, segundo a reportagem da revista, ela respondeu perguntas enviadas pelos leitores da revista. Uma delas perguntava justamente sobre a afirmação da Bíblia, presente na Torá, sobre a origem da humanidade ser em algum lugar no território da Mesopotâmia, onde muitos estudiosos apontaram a localização do Jardim do Éden. Bom, vamos ver qual foi a resposta da jornalista. Os primeiros capítulos da evolução humana, ou, se você preferir, a verdadeira Gênese, aconteceram na África. Os fósseis de ancestrais humanos que viveram entre 2 milhões e 6 milhões de anos atrás são encontrados exclusivamente no continente africano. Há existências de que o berço da civilização, este sim, é o Oriente Médio. Não podemos igualar as duas coisas. O Velho Testamento diz que os humanos foram criados nos últimos 6.000 anos, mas a existência dos fósseis e dos estudos genéticos revelam que os humanos evoluíram durante os últimos 5 milhões a 7 milhões de anos. O Velho Testamento é válido como registro histórico, traz uma memória de eventos importantes. Isso não significa que devemos aceitá-lo como evidência científica. Para completar as explicações sobre a Torá, é necessário ter em mente o que diferencia a parte oral da escrita. Afinal, para quem não conhece, o material parece ser tudo a mesma coisa, porém as aparências enganam. A página do Beit Shabbat afirma que a Torá é um guia de vida que, estudada, nos leva a uma compreensão ímpar do verdadeiro papel do homem no mundo. Contém 613 mandamentos, dos quais 248 são positivos, o que farás, e 365 são negativos, o que não farás. Esses preceitos ligam o povo judeu a Deus e a seu semelhante, ao real objetivo de nossas vidas no mundo material e nossa conexão permanente com o mundo espiritual, onde um não se desvincula do outro. Com esse preceito em mente, é mesmo possível estudar esses textos pelo ponto de vista histórico? Ao longo dos anos, muitos pesquisadores esbarraram nas incoerências que os episódios lá contidos apresentam. O fato de indicar a origem da humanidade como sendo da Babilônia, como exemplificou a jornalista Ann Gibson, é apenas um exemplo. Outras tentativas de seguir a Torá ao pé da letra para descobrir, por exemplo, o verdadeiro lugar onde estão as cidades condenadas de Sodoma e Gomorra foram feitas como resultados diversos e tão duvidosos quanto uma busca além da Atlântida. Se tomarmos a Torá escrita como uma obra somente religiosa, começa a fazer um sentido mais claro. O fato é que a tradição judaica indica que a Torá teria sido reescrita em conjunto com a Torá oral, já citada. Mas o que seria a parte falada da obra?
Trata-se, por definição, de uma série de especificações sobre como os mandamentos contidos na parte escrita devem ser cumpridos. Esses conhecimentos orais não são registrados até hoje e passam de pai para filho por um período estimado em pelo menos 3.000 anos. Apenas por volta do ano 200 d.C. é que foram compiladas e se tornaram o Talmud e o Midrash, dos quais falaremos a seguir. Diz a tradição rabínica que não é possível pronunciar a Torá escrita sem antes ouvir a Torá oral. Vejamos o que é cada um desses novos escritos, tão essenciais para os judeus quanto para a própria Torá escrita. O Talmud grafado, também como Talmud, é uma compilação que data de 499 a.C. e é composta por leis e tradições judaicas reunidas de 63 tratados de assuntos legais, éticos e históricos. O Talmud possui assim um detalhamento das tradições judaicas compiladas a partir da Torá escrito. Já o Midrash, cuja palavra significa em hebraico interpretação, é definida como uma forma narrativa criada por volta do século I a.C., na Palestina, pelos judeus. Essa forma narrativa se desenvolveu como Talmud até ser registrada por escrito pela primeira vez em 500 d.C., no livro conhecido como Midrash Rabbah. O conhecimento transmitido por Deus a Moisés e depois por esse seu povo é uma verdadeira tradição oral que deveria ser utilizada em conjunto com a parte escrita. Difícil de entender? Muito da tradição dos judeus ainda é complicado para quem não pertence à sua religião. Basta visualizar que a Torá escrita é complementada pelas explicações orais. Mas nem todos os judeus aceitam essa tradição oral. Os judeus caraítas e samaritanos, que são originários da Síria e da Palestina, recusam a Torá oral e aceitam apenas a Torá escrita como revelação divina. Os cristãos também não aceitam a Torá oral, apesar da existência de muitas tradições cristãs baseadas na Torá oral do tempo de Cristo. Hoje em dia é considerada a seguinte divisão da Torá oral: Halakha leMoshe miSinai, leis especiais que não têm lembrança nos escritos, nem na Torá e nem nos profetas. Divr Shemur, ouvidos no Sinai diretamente por Moisés e que não estão escritos na Torá. Divr Kabbalah, recebidas por Moisés e que aludem aos escritos dos profetas. Dinim Muflaim, observações originais de Senadrim ou Sinédrio, assembleia de 23 juízes que, segundo a Torá, deve existir em cada cidade. Taquanu, Gezerô e Minhagô, definições como decretos de diferentes classes. Bom, meus amigos do canal, espero que vocês tenham gostado desse incrível capítulo e vejo vocês no próximo episódio, quando falaremos sobre o Código da Bíblia. Grande abraços a todos e bons sustos. Domine Jesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis.